agora de manhã, nós vamos começar uma série de mensagens intitulada Como você enxerga a igreja? A ideia é dar a você uma base bíblica do que as Escrituras ensinam sobre a igreja. É óbvio que nós não vamos cobrir toda a eclesiologia bíblica em 4 semanas, 5 semanas, mas nós vamos dar a você motivos e razões para você ver a igreja de outra maneira. E por que de outra maneira, pastor? Porque a igreja tem sido vista e interpretada em nossa geração à luz de vários movimentos religiosos que, a rigor, não poderiam ser classificados como igreja de Cristo. Então, este ano, tanto para cristãos mais jovens aqui da igreja, quanto para os cristãos mais experimentados na fé, nós vamos fazer um investimento, um alto investimento no plano do seu conhecimento bíblico, do seu discipulado e da sua piedade cristã. Nosso desejo é que você crescesse. Eu não posso fazer, por esforço pastoral pessoal, com que você cresça à força. Não. O crescimento, tanto natural quanto espiritual, não existe como a gente promover a força do nosso braço, que a pessoa cresça. Quer dizer, uma criança não cresce porque os pais puxam pelas pernas e as mães puxam pelos braços. Não. Existe um segmento natural que está intimamente relacionado com a vida, e essa vida, à medida que o tempo passa, vai cumprindo o seu papel, e os corpos de meninos e meninas que nascem com 48 a 51 centímetros, os maiorzinhos, vai crescendo aos poucos. Resta saber se você deseja crescer. Eu pretendo, juntamente com a igreja, cobrir o currículo da teologia cristã e da doutrina cristã, além de procurar dar muitas respostas às diversas necessidades dos santos de Deus no campo da formação cristã e estimulá-los ao evangelismo e às missões. E para isso, nós faremos uso de todas as ferramentas que estiverem disponíveis ao nosso alcance e ao nosso bolso. Vídeo, áudio, textos diversos, o catecismo hoje, que é uma produção local do irmão João Costa, reuniões ao vivo, sermões, estudos variados, tudo na direção de trazer crescimento espiritual à ICNV Vila. E como pastor desta igreja, eu espero que todos os seus membros, os membros adultos, jovens, adolescentes, demonstrem interesse em, de fato, serem cristãos relevantes, cristãos que causem impacto a essa sociedade, causem impacto aos seus amigos, aqueles com quem convivem todos os dias, buscando ser o mais intencional possível no campo da comunicação do Evangelho em favor de iluminar os perdidos, os que estão em trevas. Vamos começar essa trajetória essa manhã
meditando na maneira como nós enxergamos a igreja. E há uma razão para nós começarmos nesse tom, há uma razão. Nós estamos vivendo uma época de desmantelamento das instituições. Tanto as instituições civis, como as instituições públicas, e a igreja não fica de fora desse ataque, desse desmantelamento. O grande alvo é colocá-la de joelhos, no sentido de rendida à cultura. Dentro desta igreja, da igreja dessa geração, há um número considerado de cristãos que acreditam até que são capazes de viver sem a igreja. Refiro-me a não congregar, a não conviver e não adorar em comunidade. Pasmem os irmãos, mas tenho ouvido de alguns pedidos e conselhos. A gente poderia ficar nesse módulo virtual, pastor, ad eterno. Bem, eu, sinceramente, queridos, já tentei responder aqui do púlpito da igreja a esse apelo, mas essa é uma pressão da cultura. Isso faz parte do desmantelamento das instituições, e isso faz parte do desmantelamento da igreja. Seria não somente um retrocesso, mas seria deixar-se vencer por essa cultura egocêntrica e de muitas pessoas que acreditam que elas se bastam a si mesmas, como se elas todos os dias leem a Bíblia, todos os dias oram, todos os dias são capazes de ouvir um sermão de qualquer grande pastor aí, o nome da moda, não é? E assim eles acreditam que desse modo eles não precisam desse encontro, eles não precisam dessa congregação. Isso seria, inclusive, uma agressão à própria literalidade da expressão da palavra igreja. Igreja, a palavra eclesia, ou eclésia, para quem gosta de abrir o aí, significa assembleia. Portanto, a igreja a palavra indica pluralidade, a palavra indica comunidade. Mas este grupo contestador dessa necessidade relacional e contestador da própria necessidade do ambiente congregacional para o bom desenvolvimento da fé, esse grupo acredita na tese de um cristianismo solitário. Se Jesus acreditasse nisso, ele não teria discípulos. Se Jesus acreditasse nisso, não os enviaria ao redor do mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Todo o trabalho que o apóstolo Paulo fez no âmbito de plantação de igrejas, e nós lemos cartas que foram dirigidas a estas mesmas igrejas na Bíblia, acabaria no ralo. Toda a tradição de 2000 anos de história, todo um conjunto de ideias que estão nas escrituras sagradas, acabariam no lixo. Assim, vai nascendo aqui e ali grupos, especialmente de pessoas um tanto quanto insatisfeitas com a igreja, que culturalmente ganharam até um título, são os chamados desigrejados, que são pessoas que se veem crentes, mas que traem a fé não se reunindo com seus irmãos. Sabe, gente assim que acha problema em todo mundo. Todo mundo tem um problema, todo mundo é imperfeito, e ele é perfeito demais para conviver com essa gente imperfeita que está
lá na igreja. Isto é uma arma de destruição do cristianismo, que ao longo de sua história sobreviveu de comunidade em comunidade, e agora estamos vendo comunidades em diversas partes do planeta serem atacadas e destruídas à força de perseguição. E estes irmãos vêm sustentando a tradição de manterem-se em comunidade, de reunirem-se. Bem, esse é um grupo pequeno de pessoas que estão dentro da igreja tentando destruir a igreja. O grupo fala muito alto nas redes sociais, é beligerante, desenvolve argumentos valendo-se do mau testemunho de alguns pastores ou sistemas de governo. São contra um institucionalismo. Quando você vai perguntar para eles o que você entende como institucionalismo, e aí eles não sabem dizer, eles acreditam que uma igreja organizada num prédio próprio da comunidade ou num prédio alugado faz uma grande diferença. E aí, geralmente eu pergunto, o que você acredita? Não, eu acredito que a gente pode se reunir livremente, na casa de um, na casa de outro. Eu digo, olha, uma vez por ano, você recebe um grupo de pessoas na sua casa, mas depois que eles saírem, você vê seu banheiro sujo, você vê a sua conta de luz mais alta, você observar que gastou mais para limpar o ambiente, na outra semana você fecha a sua porta. Então qual é o problema? É um número, é um CNPJ? E aí quando você vai conversar, eles não sabem muito bem o que dizer, a não ser que a gente não precisa dessa igreja, quando na verdade toda a família dele conheceu o evangelho num modelo de igreja assim. A maior parte desse grupo é composto de jovens com vivos vínculos com a rebeldia. É a rebeldia natural do tempo, dessa geração onde os meninos e as meninas são criados a papa fina, os pais pagam tudo, se negam a trabalhar, se negam a ajudar em casa, retardam a sua saída do ambiente do papai e da mamãe, mas têm uma língua muito afiada e vão na internet conquistando adeptos aqui e ali. São contaminados por uma agenda progressista e a maior parte desse grupo, aparentemente assintomático quanto ao contágio da cultura, quanto ao contágio desse mundo, vão marchando, tentando encontrar um coração que possa ouvi-los com carinho. Geralmente eu ouço com muito carinho, mas eles querem refletir a má educação que os pais dão para a própria convivência local na igreja. Querem atenção o tempo todo, não conseguem ter um coração capaz de entender que outras pessoas lidam também com suas fragilidades e suas dificuldades, querem ver perfeição em todo mundo. E na verdade, nós sabemos por experiência própria que todos nós estamos muito longe da perfeição, embora estejamos em processo de aperfeiçoamento. São críticos, volto a dizer, do que eles chamam de igreja institucionalizada, num discurso baseado numa lista de exigências egoístas, fruto dessa geração, dessa cultura que contesta tudo que não a satisfaz. Querem atenção pessoal, querem praticamente um pastor só para si. Não imaginam que o pastor lida com centenas de pessoas, além, obviamente, dos que são da sua própria casa, dos que são da sua própria geração biológica. É uma geração que não sabe ouvir não,
e que faz questão de prolongar uma adolescência sem fim. Há inclusive homens entrando no ministério nessa adolescência infinita que não sabem ser corrigidos. O problema é sério. Mas entender a igreja não é coisa para todo mundo. Quem entende a igreja? Só pessoas legitimamente regeneradas conseguem ver a beleza da igreja. Até que você seja regenerado, você não consegue perceber que Jesus morreu por essa comunidade, sangrou por essa comunidade. Você olha para a igreja, você faz um corte sociológico da igreja e diz: essa turma de pobre não sabe se comportar, não sabe isso, não sabe aquilo, quer dizer, não conseguem fazer uma avaliação da comunidade a partir da obra regeneradora de Cristo. Estão sempre atacando a igreja, esta igreja isto, esta igreja aquilo, esta igreja aquilo outro. Mas os regenerados convivem bem, os salvos convivem bem dentro da congregação. Os salvos conseguem perceber a fraqueza do outro, conseguem ser pacientes com o fraco, conseguem relevar experiências que tiveram com A, B ou C. Então, até que alguém nasça de novo, é pouco provável que ele entenderá a igreja, a sua importância, bem como a sua necessidade na edificação e no aperfeiçoamento dos santos. Bem, observe como é que a Bíblia vai definindo. A gente vai fazer, em todas as mensagens do domingo de manhã, a gente vai ter um olhar bíblico e um olhar sociológico da igreja. E a gente vai trabalhar nas duas pontas para os irmãos entenderem o contexto das lições. Primeiro texto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, isso é uma definição neotestamentária de igreja. Diz assim: para que, Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse rapaz, Timóteo, ele manifestou muitos problemas ao longo da formação discipular dele. Ele teve vergonha do apóstolo Paulo e das prisões e das algemas do apóstolo Paulo, porque quando ele teria que responder a pergunta: quem foi o seu discipulador, o seu mentor ao longo da carreira cristã, e ele teria que, falando a verdade, dizer que foi o apóstolo Paulo. E ele estava preso em Roma. Você imagine declarar que o seu discipulador é uma pessoa que está presa. Então Paulo teve grandes dificuldades com ele por conta da sua juventude. E uma das dificuldades que o apóstolo Paulo teve com ele é com respeito a como se deve proceder na casa de Deus. A gente entende que todos vocês vêm de origens diferentes e têm, obviamente, que um olhar diferente para a igreja. Mas todos nós precisamos aprender a sacrificar o nosso olhar pessoal para nos submeter ao olhar bíblico. E Paulo disse: existe uma maneira de proceder na igreja, essa maneira não é a minha, não é a sua, não é a nossa. É a maneira bíblica. Concordamos com isso? Ok. Ele chama essa igreja ou essa comunidade, ele chama essa comunidade como a coluna e o baluarte da verdade. Ele chamou-a de coluna, referindo-se à firmeza que a igreja precisa ter na palavra. A firmeza que ela precisa ter na verdade, e chamou-a de baluarte, referindo-se à defesa que essa comunidade precisa fazer do Evangelho.
O que é um baluarte? Um baluarte é uma grande fortaleza militar, é um baluarte. Você vai ali no Forte de Copacabana, aquilo é um baluarte. Você vai ao Forte São João, atravessa a Bahia, vai lá do outro lado da cidade, lá em Niterói, e lá está, também tem 2 bonitos fortes lá, que é um excelente passeio para você fazer com a sua criança, para mostrar para ele como é que a cidade do Rio de Janeiro era defendida no tempo do Império, como é que eles imaginaram a defesa da cidade. E é um passeio muito bonito. E você vai entender então o que é a igreja quando você pisar numa fortaleza daquela e entender que igreja é um lugar de defesa da palavra, da verdade. A igreja não é a defesa da sua ideia. A igreja não é a defesa da minha ideia. Ela não é a coluna do pastor Weber. Ela é a coluna da verdade. A verdade, a coluna refere-se à firmeza, porque passam-se os anos, os séculos, as gerações, e ela fica lá, presa ao terreno que foi plantada, e baluarte fazendo a defesa, porque muitas vezes esse evangelho é atacado, muitas vezes esse evangelho é ameaçado, e nós precisamos ter a habilidade de entender esses ataques. Senão nós nos perdemos completamente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo nos garante que esse ataque viria. Ele vai descrever o perfil do homem social, do antropo, do homem social, um homem inserido numa sociedade. Qual seria o comportamento desse homem nos últimos tempos e como isso nos ameaça como igreja e vem nos ameaçando hoje. Em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2, o texto diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens quem? Os homens, os seres humanos no sentido genérico, o antropo, o homem social, o homem desse tempo, o homem dessa cultura, o homem dessa era, não importa em que sociedade, em qual sociedade ele esteja, oriental, ocidental. O fato é que esses homens terão um perfil, e esse perfil diz que eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista segue lá em 2 Timóteo capítulo 3. Mas a igreja vem sofrendo com esse perfil. A igreja vem sofrendo com o perfil egoísta, porque cada um quer uma igreja que ele desenhou na cabeça. É o olhar egoísta. Isso vem se refletindo também na avareza. Antigamente, quando eu me converti, nós entregávamos dízimos, entregávamos ofertas missionárias e sacrificávamos no altar da fé todo e qualquer outro interesse que não fosse o interesse de pregar o evangelho, de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Isso era padrão da igreja. Mas por que nós paramos de sustentar a causa de Cristo? Também movidos pelo mesmo sentimento dos desigrejados, reparando na postura de alguns líderes, nós fomos colocando todos na mesma conta e desconhecemos a vida de nossa igreja. Os irmãos sabem que esse prédio foi comprado com meus recursos? Os irmãos sabem ou sabiam que eu vim para essa comunidade e com as minhas próprias mãos edifiquei o templo? Eu com a ajuda de outros irmãos? Os irmãos sabem que eu não tiro o salário da igreja? Os irmãos sabiam disso?
Então você pode ter um mau exemplo de pastor infestando esta cidade e apoiado neles para não entregar seus dízimos, para que essa igreja, que tem feito de tudo para pregar o evangelho e oferecer todo um arsenal de armas espirituais à sua congregação, totalmente gratuito, isso é um erro. Mas isso é um perfil sociológico do homem dos últimos dias. Mas espera lá, nós somos regenerados. Nós fomos salvos. Qual é o seu interesse? Quer dizer que nós temos todo o recurso para colocar no turismo, nas férias, num carro novo, num projeto qualquer de satisfação pessoal e não sustentamos a causa de Cristo e a missão que recebemos do próprio Senhor Jesus, tem coisa errada aí. E onde está o erro? O erro está na maneira de enxergar a igreja. Eu vou explicar, mas pormenorizadamente aos irmãos. Isto, eu preciso dizer algo antes. São construções marcadas por um egoísmo ímpar, que vai desaguar em dois grandes oceanos, o oceano da avareza e o oceano da arrogância. Uma, a Bíblia diz que é idolatria, a avareza, e a outra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma igreja é feita de pessoas. Pessoas conhecem pessoas, se casam e formam famílias, e o ajuntamento dessas famílias forma a comunidade dos santos, a igreja que volta a formar pessoas que se casam, formam famílias e de novo vão fazendo esse ciclo virtuoso da vida comunitária. A igreja tem a responsabilidade de preparar seus membros para esse tempo. É uma responsabilidade viva, clara da igreja. Estar ligado a uma igreja com todas as características que essa comunidade tem, que é a característica de formação discipular, e ter um coração para acolher com mansidão a palavra de Deus, são as únicas alternativas que o indivíduo tem para não ser deformado pelo espírito desse mundo, que o apóstolo Paulo citou que deformará o antropo, ele deformará o ser humano, tornando por força da cultura, arrogante, avarento, desobedientes aos pais, interessados. Mais na frente ele vai dizer, sem amor natural, é que nós convivemos com pessoas que não vão criar raízes, não amam a comunidade. E esse vem sendo o meu lema, minha bandeira ao longo do tempo, de modo que a igreja venha a ser, de fato, a igreja dentro dos moldes bíblicos. A única maneira que a igreja tem de influenciar pessoas é através da pregação. Por isso, também ouvir sermão, entender, compreender, interiorizar, processar o sermão, é coisa de gente regenerada. É coisa de gente que ama a Deus. Essas pessoas fazem família que vão influenciar a comunidade, vão fazer parte da comunidade. Então a igreja só tem a palavra para poder usar como fonte de influência das pessoas. E aí vem uma pergunta. Quando você chega aqui no domingo de manhã ou no domingo à noite, depois de você ter vivido toda essa semana envolvido com as suas atividades pessoais, que tipo de influência você está recebendo sem saber? No que você realmente crê? Que tipo de influência você está sendo para a sua família? Diante do que diz as Escrituras, o que está fazendo para enfrentar estes dias maus?
porque são dias maus, são dias trabalhosos, são dias difíceis. Bem, pelo fruto que nós temos observado, muitos pais perdem os filhos na adolescência. Eles choram, eles lamentam, eles jejuam, eles pedem oração, mas não adianta, tudo parte da influência, que aqui está representado com essa Bíblia aberta. Não adianta. Não adianta você ser rigoroso, não adianta você ser moralista, não adianta você ser eticamente exigente. Tudo isso é bom, mas não é o suficiente para transformar o coração da criança, do adolescente. Esse está na escola, recebendo influência de ideologia de gênero, que já se transformou e chegou até ser ventilada e impressa uma cartilha, que em cima da hora não foi aprovada, mas uma cartilha para ensinar as crianças a ideologia de gênero, e eu estive com esse material na mão, portanto eu não preciso que ninguém me diga o conteúdo dessa cartilha. Ali tem de tudo, ideologia de gênero, tem a seleção para grupos terroristas, os chamados antifas, que vão para o centro da cidade destruir tudo que tem à sua volta, mas isso faz parte dessa agenda corruptora desse tempo. Se você reparar na outra foto, a outra foto é um baile funk só com crianças encenando atos sexuais. Crianças sendo levadas a acreditar que podem viver ética e moralmente longe do ensino bíblico. E eu sei que muitos de vocês, talvez seus filhos, estejam envolvidos em atitudes dessa natureza, que têm computador, celular na mão, e que podem com facilidade acessar o universo pornográfico. A média hoje é que de idade, no primeiro acesso a um site pornográfico, é de 9 anos. Isso é fruto do quê? Isso é fruto da corrupção dos últimos dias e é fruto da falta de influência bíblica dos meninos e das meninas que em casa precisam dar ciência aos pais do que falam, do que fazem, para onde vão. Precisam. Eles comem na mesa de vocês, eles vivem debaixo do vosso teto, eles lhe devem satisfação. Mas não, como a Bíblia diz que os homens seriam desobedientes aos pais, portanto a família seria fortemente afetada e atacada, e esse antropo, do ponto de vista familiar, seria agredido nos últimos dias. Não é o que estamos vendo? E aí o que a igreja faz? A igreja precisa pregar a palavra de Deus. A igreja precisa se pronunciar contra a ideologia de gênero. Ela precisa se pronunciar contra essa agressividade violenta de grupos terroristas, que são, meus irmãos, apresentados como sendo simples manifestantes. A igreja precisa alertar a pai e mãe sobre o perigo que seus filhos correm nos diferentes ambientes. A igreja precisa levar influência, mas contra que a igreja está brigando? Contra quem a igreja está lutando? A igreja está lutando contra os pensamentos, os formadores de opinião, que estão tomando lugar e estão atraindo a atenção dos meninos e meninas. Eu gostaria de propor que houvesse outra vez conversas à mesa. Há inclusive um bom livrinho de Martinho Lutero, onde ele, fazendo uso do humor, expõe a teologia bíblica, levando as famílias a pensarem nos modelos religiosos que ameaçavam o evangelho lá nos seus dias. Chama-se Conversas à Mesa.
Martinho Lutero. É um livro teológico, mas que poderia servir de base para as conversas ao jantar. A verdade é que nós estamos ignorando o que o Espírito vem dizendo. Escutem, meus irmãos, eu os falo na autoridade de pastor dessa comunidade. Nós temos ignorado a voz do Espírito Santo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O Espírito, com letra maiúscula, expressamente afirma que nos últimos tempos, nós pensamos que estamos lidando apenas com comportamentos vazios. Não é comportamento vazio. Atenção, despertem, acorde. Esses espíritos malignos estão corrompendo sua visão de igreja, estão corrompendo sua visão de família, estão corrompendo a sua visão de educação familiar, de educação dos seus filhos. Acorde! Acordem! Caso contrário, vocês chorarão, lamentarão sobre eternos prejuízos. Eternos prejuízos. Outro dia eu estava ouvindo uma mãe chorando na internet, num vídeo, por ter perdido sua filha para esses movimentos aparentemente justos e sociais, mas que de social não há nada, de justo não há nada. E a menina hoje está completamente deformada, vestindo-se como um homem, comportando-se como um homem, dizendo que é dona do seu próprio corpo, do seu próprio nariz. Nós vimos um movimento horroroso que aconteceu na Argentina, uma celebração do direito de assassinar crianças. Do direito de assassinar crianças. E não confie na voz da ciência nesse sentido. A ciência pode ser tomada por forças malignas. Por quê? Porque a ciência tem dito, depois de terem descoberto uma bactéria em Marte, que há vida em Marte, a partir do olhar de uma bactéria, e não conseguem olhar uma mulher grávida e ver vida naquele útero. Você vai encontrar inúmeros médicos. Outro dia eu via o Jornal da Cultura e um médico falando sobre a questão do aborto, avaliando tudo do ponto de vista, sabe como é? Um olhar social para a mulher. Gente, a maior glória de uma mulher é ser mãe. Na Bíblia Sagrada, as mulheres estéreis se sentiam envergonhadas, roubadas, porque não podiam gerar filhos. Esta semana que passou, eu ouvi uma moça grávida de gêmeos, lamentando porque estava grávida de gêmeos. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Há mulheres que dariam tudo para serem mães, e não podem ser mães. Então o Espírito Santo afirma, e diz aqui, o texto ainda é mais contundente, afirma expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A igreja precisa expor esses ensinos nocivos à sua comunidade e à sua membresia. Paulo nos adverte que a causa para a apostasia é dar ouvido a espíritos enganadores. Não se engane, os demônios se escondem por trás de ensinamentos. E atenção, meus jovens, secundaristas, universitários, você sabe, você já leu sobre a agenda progressista?
Sabe o que está por trás dessa expressão? Você crente, está aqui na igreja, tomou a ceia, acabou de proclamar a morte de Jesus através do pão e do cálice. Você sabe o que é isso? Sabe o que está por trás de tudo que vocês ouvem dos seus professores? Todo o ensino que torna a sua visão de mundo, ou seja, casamento, família, geração de filhos, trabalho, propriedade, prioridade, vida, morte. Todo o ensino que leva você para longe de Cristo e de sua palavra é de procedência maligna. Maligna. Muito da maneira como nós enxergamos a igreja está relacionada com o ensino que nós ouvimos. Como você individualmente enxerga a igreja? Como você olha para ela? Como sendo uma ameaça? A igreja está ali para tomar algo de mim? Olha, guarde o que você tem para você. Eu não tenho o menor interesse no que você tem. Absolutamente nenhum interesse. Ai de mim se tivesse algum, não poderia nem mesmo subir ao púlpito da igreja. Eu posso lhe dizer a quem você anda ouvindo pela maneira como você enxerga a igreja. Existem pelo menos 5 olhares bastante evidentes em nossos dias. São eles: o olhar egoísta, o olhar clientelista, o olhar personalista, o olhar cultural e o olhar escriturístico, o olhar bíblico. Pelo menos 5 olhares. O olhar egoísta é aquele alimentado pelo nosso egoísmo pessoal. É desse contexto que vem expressões como essa: eu vim buscar a minha bênção. A sua bênção é você ter uma igreja, e especialmente ter alguém pegando a palavra de Deus compromissadamente com o Senhor no púlpito da sua igreja. O Instituto Barna, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa. O que move uma pessoa a procurar uma igreja? E você pode ficar, como eu fiquei, de boca aberta, por conta das respostas. Primeira resposta: por causa do estacionamento. Então, eu preciso ter um lugar para guardar meu carro. Não se engane, nós não somos muito diferentes. Em segundo lugar, as pessoas procuram uma igreja que tenha um berçário, para poderem colocar lá, depositar lá o seu bebê, para poderem assistir ao culto. Culto não se assiste, se presta. Assistir ao culto. Então, as razões que levam as pessoas a buscar uma igreja são estas facilidades que estão ligadas ao egoísmo de cada um. Eu não quero ser perturbado por essa criança. Eu quero fazer isso, eu quero ter um lugar para pôr meu carro com segurança. Todos estes olhares, e especialmente esse egoísta, é movido por interesses pessoais. Não houve uma pessoa que procurava a igreja cujo pastor fosse rigoroso na pregação e exposição bíblica. Então, o que o homem de hoje, deformado por esse perfil que o Espírito expressamente diz, que é um espírito deformado por ensinos de demônios, o que ele anda em busca? Ele anda em busca de satisfação pessoal, até no âmbito religioso. Por isso eu não dou isso aqui a ninguém. Eu não dou.
O segundo olhar é o olhar clientelista. Esse olhar é mais objetivo. Ele tem muito a ver com o olhar egoísta, mas tem uma diferença. A pessoa diz assim: eu preciso de uma igreja que dê resposta aos meus problemas de saúde, de família, de constantes crises financeiras, uma igreja que domine um certo ritual e me ofereça esse produto. Depois de encontrar uma igreja desenhada segundo o clamor do mercado, ela se senta na comunidade como um hospedeiro, se aloja de um corpo vivo, suga tudo que como cliente acha que pode sugar e depois se levanta, vai embora fazer compra em outro supermercado. O comportamento é de cliente. Por isso, não desagrade o cliente. Qual a outra frase que a gente usa muito? O cliente tem? Não. Eu já perdi muitos clientes aqui, porque eu não dei o que eles pediram no balcão. E não vou dar, porque um dia eu temo que vou comparecer diante do reto juiz de toda a terra. Mas você é muito radical. Não pode ter televisão na escola bíblica dominical, nem no berçário. Para que um bebê vai ver televisão? Aliás, se eu pudesse, eu destruiria todas as televisões, e aparelhos celulares, e tudo que faz e que cria qualquer ambiente virtual no entorno da fé. Mas eu não sou a palmatória do mundo, nem do tempo. Mas consigo ver esses olhares e ser crítico deles. E é importante que nós, meus irmãos, nós aproveitemos desse órgão que nós temos na nossa caixa craniana, chamado cérebro, e que à luz das Escrituras nós interpretemos a sociedade. Há o terceiro olhar, que é o olhar personalista, é aquele que busca uma igreja imaginária que se adequa ao que ele tem em mente. Ele disse: porque igreja para mim, o pastor tem que ser assim, a mulher do pastor tem que ser assado, os jovens têm que ser assim, fulano tem que ser assado, para mim a igreja precisa pontinho, pontinho, pontinho. Esse tipo de gente também vai às compras, eles também são clientes. Mas os produtos, eles são mais rigorosos, os produtos precisam passar pelo seu controle de qualidade. A pregação precisa me fazer sentir bem. A pregação tem que gerar euforia dentro de mim. Eu tenho que sair do culto endorfinado, o louvor tem que me fazer sair do chão. Tem mais, o sermão não pode passar de 20, 30 minutos. O pastor precisa ter um timbre de voz médio, nem agudo nem grave, médio. Grave faz tremer tudo e agudo é estridente demais. O louvor tem que mexer com as minhas emoções, criar uma sensação de show de rock. E há aquele que não tolera qualquer evidência de contemporaneidade. Todos os hinos precisam ser cantados num tom formal, ninguém pode se mover. Além disso, essa pessoa quer uma igreja que não o desafia ao relacionamento. Por quê? Porque ela quer entrar e sair da igreja sem ser notada. E quer fazer isso porque tem medo de criar vínculos com outras pessoas. Mas, afinal, não é isso o cristianismo? Nós fomos regenerados para que a nossa relação com Deus e com os homens seja diferente. Irmãos, o olhar cultural é o quarto olhar.
Está presente naquele que quer enxergar na igreja um ativismo intenso com os direitos humanos. Quer ver a igreja envolvida até o pescoço com justiça social. Mas a igreja é a comunidade de Cristo, não é uma ONG. Ela é coluna e baluarte da verdade, não uma ONG. É melhor o sujeito se filiar a uma ONG. Para que ele procura uma igreja? A igreja tem que ter uma tolerância absoluta com a agenda progressista. E se o pastor, em alguma medida, não endossar a voz da cultura, ele pega, arruma a mala e vai embora. Dane-se se sentou e se tomou ceia com todo aquele povo, dane-se. Anos de relacionamento construído, dane-se tudo isso. Vamos embora. Como um estudante das Sagradas Escrituras, eu entendo que o maior desafio hoje é desenvolver um olhar bíblico. O que diz a Bíblia sobre a igreja? Como uma igreja deve ser? Agora, nós sempre enxergaremos a igreja a partir de quem somos como cristãos. Uma vez que só pessoas regeneradas conseguem perceber a beleza e a relevância da comunidade dos santos. Eu fui pastor de uma igreja que eu não tinha nada a ver com a cultura daquele povo, nada. Mas como um missionário, que foi pregar a palavra de Deus e invadir uma nova cultura, eu tive que aprender, entender algumas coisas, perceber outras, negociar em alguns aspectos culturais que não feriam a cultura bíblica, mas haviam brechas decaídas naquela cultura. Naquela cultura, os homens faziam uso da liberdade para embriagarem-se. Embriagando-se, agrediam suas esposas e seus filhos. O que fazer? E aí, um domingo de ceia, como esse, eu subi no púlpito da igreja e disse: o primeiro que eu souber que agrediu a esposa vai receber a carta de desligamento da igreja, do hall de membros da igreja em casa. Eu não vou nem conversar, eu vou excluir por carta. Nunca mais. A partir de hoje, qualquer pessoa que fizer profissão de fé e fizer aliança de membresia com essa igreja, não pode beber bebida alcoólica, senão vá para qualquer outra comunidade, menos para essa onde eu sou pastor. Reclamaram, torceram o nariz, mas eram brechas decaídas da cultura, e eu digo, não recebo como membro ninguém aqui na igreja que não faça essa confissão de fé. Foi muito difícil para eles, mas pouco tempo depois eu era conhecido na cidade como um pastor sério. Sério. As mulheres me agradeceram porque elas viam na liberdade de beber o grande motivo da agressividade e da violência dentro de casa. Nenhuma mulher mais foi agredida. Não precisou de lei Maria da Penha, não precisou regulamentar nada disso. É só a igreja fazer o que ela precisa fazer e ser vista pela comunidade como a igreja, o grande corpo de discípulos. Irmãos, quando nós começamos a enxergar a igreja a partir dos paradigmas bíblicos, nós começamos a viver uma vida fiel a Deus. E é daqui que parte a nossa fidelidade, o nosso amor,
os nossos relacionamentos, o nosso envolvimento no plano do serviço e do sustento da comunidade. É daqui. Quando nós temos um olhar bíblico da coisa, nós sustentamos a comunidade. Olha que coisa bonita a sua igreja está fazendo. Hoje tem um aplicativo correndo o mundo com a mensagem do Evangelho. Nós temos pessoas convertidas em São Paulo. Eu recebi a notícia essa semana numa cidade do interior de São Paulo, onde os vídeos dos cultos estão correndo. Eu não sei, tem gente pedindo batismo. Quanto vale isso? Isso é o seu dízimo, isso é a sua oferta, isso é o seu envolvimento. Acreditem. Meus filhos choram, minha filha, minha mulher, dizem: você trabalha demais. Porque eu me sinto devedor do dom de Cristo. Eu me sinto obrigado a pregar o Evangelho, e ai de mim se não fazê-lo. Você deveria se sentir assim também. Nós temos uma missão a cumprir, e deveríamos fazer isso. A igreja cristã, ela tem uma tradição com os livros. Por isso é tão importante os pais trabalharem menos e ensinarem mais. Ensino oral, o ensino através dos livros e o ensino do catecismo. Catecismo não é uma invenção nossa, catecismo nem é da tradição católica. Quem pensa assim está redondamente enganado. O primeiro catecismo, outro dia eu fiz um encontro da Teodoxa aqui na igreja, confissões e catecismos. Credos, confissões e catecismo, para explicar para a comunidade o que era um catecismo. Catecismo nasce do protestantismo. Catecismo nasce da verve de quem acredita no ensino. O diabo acredita no ensino. Por isso ele instrumentaliza seus instrumentos para ensinar. O diabo acredita em ensino, e até que você tenha alguém destruído pelo ensino de outrem, você não vai me dar ouvidos. O crente precisa ter a mente iluminada. Ter a mente iluminada, conhecer teologia, credos, fé, catecismo. Catecismo tem a ver com memorização da palavra. Sua criança memoriza tudo, ela memoriza os personagens dos desenhos animados que ela gosta. Sua mulher memoriza receitas de bolo, que eu me esqueço, em 2 tempos tem um pão que eu faço muito gostoso, mas eu preciso consultar a receita todo o tempo que eu vou fazê-lo. Todo o tempo, abro lá, vou consultar a receita. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Mas o que o Senhor está nos propondo, pastor? Que sejamos igrejas e crentes que endossem a tradição dos nossos antepassados. Estas coisas não percorreram os séculos e permanecem vivas até hoje, porque eu sou muito legal, ou porque eu sou um pastor comprometido com a minha igreja. Não, elas permanecem de pé, porque elas resistem ao tempo. Com respeito ao ensino oral, conte histórias para as crianças. Invente histórias cheias do Evangelho para elas. Jesus contou histórias. Leia livros. Tire 1 hora do dia para você ler para eles. Desliga a televisão. Leia.
Leia, ilumine a mente do seu filho, desligue a TV, não cometa o sacrilégio de entregar um telefone celular para uma criança. As crianças de vez em quando me mandam solicitações de amizade, e eu recuso. Quando vai chegando na faixa da adolescência, eu aceito. Só para observar o que elas postam. Acompanhe o Facebook do seu menino e da sua menina. Memorize o catecismo. Memorize o catecismo. É uma seleção de perguntas e respostas que vai percorrer toda a doutrina cristã. Memorize o credo, que é fundamentado na doutrina da Trindade. Ensine. Nós acreditamos, e quem não acredita foi surpreendido durante esse tempo de pandemia com o ensino domiciliar. Para a glória de Deus, o ensino domiciliar já foi reconhecido e aprovado no Distrito Federal, lá na casa de César. Lá na casa de César, aqui na igreja, nós somos um polo do Classical Conversation. Mães tiveram que ensinar durante a pandemia, que os filhos não aprendiam olhando para uma telinha desse tamaninho do telefone celular. E sabe o que elas descobriram? Que o desempenho das suas crianças melhorou. Melhorou. Acompanhe a vida escolar de seus filhos. Quando eu era um pastor mais jovem, sem vocês saberem, eu acompanhava a vida escolar de muitos meninos aqui da igreja. A mãe vinha no gabinete pastoral e trazia o boletim. Aí o boletim estava assim, todo rubro-negro, né, todo flamenguista. As notas vermelhas eram mais... sobressaía as notas azuis ou pretas. Chamava o menino, falava, destacava um irmão da igreja para ajudar o menino, a menina. Igreja é um lugar de gente que pensa. Igreja é um lugar de gente que lê. Igreja é um lugar de gente despertada à educação. A Priscila, que é a nossa imediata aqui para o Classical Conversation, nossa querida professora, vai fazer uma reunião de informação sobre o que é isso. Nem que você use para reforço escolar dos seus filhos. Terça-feira, dia 12 de janeiro, às 19h30, vai fazer a live e eu vou encaminhar o link pelos grupos da igreja, ICNV Vila 1 e 2. Mas finalizando, pastor, por que eu preciso ter um olhar bíblico da igreja? Primeira razão para que a pregação nunca cesse. Imagine você vai e comparece diante do trono de Deus. E Deus lhe pergunta, o que você fez para manter viva a pregação na sua igreja? Você era avarento? Egoísta? Você não sustentava a pregação, mesmo sabendo que é através da pregação que Deus salva almas. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu preciso ter um olhar bíblico da igreja para que Cristo continue a exercer influência na sociedade, porque sem igreja quem falará de Cristo? Para que o Espírito Santo não seja apagado. Sem igreja, quem resistirá aos ensinos de demônios?
quem os denunciará? Por que eu preciso ter um olhar bíblico da igreja para que outras famílias ganhem a forma de Cristo? Outras famílias ganhem a forma de Cristo. Destruam a igreja, e destruído estará o testemunho. Fique calado, essa foto não é uma foto artística, é de um homem ajoelhado numa igreja destruída na Síria. Essa é uma foto real, não é uma foto artística. Ele não estava ali fazendo uma pose, não. Ele, depois de ver a sua comunidade destruída, ele dobra o joelho, vai orar. Então, se você ficar em silêncio, o testemunho é destruído, e a única maneira de pessoas serem salvas é através do testemunho dos santos. Então, o que a gente propõe? Eu proponho um currículo de um mês, que mexa com 4 áreas importantes da igreja. Mexa com a cabeça, com o cérebro, onde você perceba, tenha um olhar crítico dessa geração, consiga perceber uma corrupção do comportamento nos adolescentes, nas crianças, nos jovens, e seja capaz de fazer um embate. Porque perceber e não ter a capacidade do embate, já era. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre comunidade. Afinal, esse monte de gente que está aqui reunida, uma diferente da outra, que mistério é esse? Em terceiro lugar, nós vamos falar do sustento da causa de Cristo. Onde na Bíblia você enxerga a pregação sendo sustentada. E finalmente, nós vamos falar de missões, que é a ponta da linha onde a igreja vai operar e fazer realmente a diferença na vida de povos distantes do nosso olhar, mas não do nosso coração. São pessoas salvas, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, e que lá do outro lado precisam de formação espiritual, formação discipular, o que você tem aqui em abundância, há lugares que não tem nada. Nada. Eu fui convidado e quase, mas faltou muito pouco para eu aceitar. Eu só não aceitei porque eu fui traído pelo amor que eu tenho a você, de passar 1 ano na Índia, ensinando num instituto bíblico. 1 ano. Cheguei a falar com a Lourdes: vamos, Lourdes. A Lourdes: mas tem os netos. Então, os netos têm pai, menina, tem mãe, vamos embora. Vamos fazer a obra de Deus, enquanto a gente está vivo, vamos arrumar mala. O Humberto, que é o pastor Humberto, da Igreja Batista do Morumbi, meu amigo pessoal, se eu preciso, você fala inglês, não tem problema nenhum de ensinar a classe. Vamos. Ela disse: mas tem os netos. E agora está chegando mais 2, né, ao mesmo tempo. Dizer, eu estou tendo neto ao atacado. Todo mundo tem um neto assim, com espaço de anos, e agora não. Agora começou a produção, diferença de meses. Daqui a pouco eles combinam e vão ser, nasce um no início da semana, o outro no fim. Então, a partir da semana que vem, a gente vai fazer esse circuito: cérebro, comunidade, doação e missões, para a gente entender e enxergar a igreja à luz da Bíblia. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Senhor, como nós precisamos de Ti. Como estes espíritos
de demônios vem ensinando em nossa geração sem nenhuma resistência da igreja. Aliás, quando somos perguntados, nós queremos uma igreja bem corrompida por esses ensinos. Obrigado por trazer a nossa consciência de que nós somos coluna, de que nós somos baluarte, de que nós somos, ó Deus, uma viva representação da firmeza da verdade e de que somos uma comunidade que se levanta em defesa da verdade. Concede-nos sua graça, sua misericórdia, ilumina a nossa mente, para que possamos ter a mente de Cristo, divisar a vida e os temas, segundo Jesus: sexo, carreira, casamento, formação de família, educação de filhos, propriedade. Ó Deus, que nós possamos ter a mente de Cristo. Ajuda-nos a pensar como o Senhor pensa, a ter um olhar da vida, do outro, das relações, como o Senhor tem. Ajuda-nos a ter discernimento dos ensinamentos que todos nós ouvimos. Fortalece o nosso coração e a nossa fé. E traga-nos, ó Deus e Pai, junto a Ti, bem perto de Ti, para não perdermos de vista a cruz, para não perdermos de vista o que o Senhor deseja fazer. Ajuda-nos, conduze-nos, fortalece-nos no decorrer desta caminhada, e durante esse mês, ilumina a nossa mente para a gente entender a igreja revelada nas Escrituras, a partir do que o Espírito Santo tem reservado para nós, dentro dessa biblioteca de 66 livros. Ajuda-nos a perceber o mistério que há no encontro comunitário. Ajude-nos a entender a importância do financiamento da pregação. E finalmente, ó Deus, ajuda-nos a ajudar nossos irmãos e ajudarmos outros povos a ouvir Jesus através da operação missionária. Obrigado por essa manhã, pela ceia, por ver os irmãos bem, toda a comunidade. Traga-nos logo mais para atendermos, ó Deus, ao culto de batismo e dar o bem-vindo a tantos queridos irmãos que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vão em paz. Que Deus os abençoe.